Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu me chamo Kellen Lima e hoje quero trazer uma reflexão para vocês sobre confiança. Você confia plenamente em Deus? Você acredita mesmo que tudo aquilo que Deus te prometeu Ele vai cumprir? Que só tem que esperar o tempo certo para tudo? Que tá tudo certo? Que vai acontecer pelo caminho? Eu tô firme, confiando em Deus? Você confia mesmo? Hoje eu quero trazer uma reflexão que está no livro de 2 Samuel 7, 28, que fala assim: Tu, ó soberano Senhor, Tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras. Tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Aqui quem estava falando era Davi. E ele estava tirando, se calhar, um tempo aqui para lembrar das promessas que Deus havia feito para ele. Eu li em algum lugar sobre um homem que estava trabalhando lá em Calcutá e ele se encontrou com a Madre Teresa, né? E ela perguntou o que podia fazer por ele. E ele pediu que ela orasse ou rezasse por ele. E ela perguntou, então, pelo que você quer que eu ore? E ele disse, ore para que eu tenha clareza. E ela disse, não, eu não vou fazer isso para que você tenha clareza, não. Eu vou orar para que você tenha confiança. E ela ainda disse, clareza é a última coisa na qual você deve se agarrar. E é a primeira coisa da qual você deve abrir mão. E aí ele falou, mas por quê? Eu, quando olho para a senhora, me parece que você tem muita clareza sempre no que faz. Então é por isso que eu peço, para que você ore para mim, para que eu também tenha clareza. E ela disse para ele, eu nunca tive clareza. O que eu tenho é confiança. Então eu vou orar para que você tenha confiança em Deus. E aí isso parece meio estranho, né, quando a gente olha dessa forma e pensa que uma pessoa tá pedindo clareza, mas é mais sensato que ela pedisse confiança para Deus. E depois quando quando eu refleti e olhei sobre isso com mais carinho, eu fiquei pensando, não, realmente faz todo sentido. Porque se eu tiver confiança que Deus vai fazer, se eu confiar que Deus está no controle, se eu confiar que Deus está acima de qualquer situação, de qualquer coisa que eu possa estar passando, é muito mais interessante do que eu ter clareza. Por exemplo, Deus promete tantas coisas, e aqui por isso que eu falei desse versículo do capítulo 2 de Samuel, porque ali é como se Davi tivesse recordando as promessas que Deus havia feito para ele. E a palavra de Deus tá cheia de promessas feitas para nós também. Deus nos prometeu, eu pelo menos tenho muitas promessas que Deus já fez para mim. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um grande abismo, existe um grande espaço. Algumas se cumpriram muito rápido, eu nem tive tempo de duvidar, de questionar. Aconteceu muito rápido na minha vida. Mas outras eu tô esperando até hoje, e eu vejo que tem coisas que estão assim, sabe, pairando na minha cabeça, prestes a acontecer, por algum motivo não acontece. Acredito que tudo é o tempo de Deus, e algumas dessas promessas eu até já cheguei a me questionar, tipo, Deus, é promessa mesmo? Porque parece que não vai acontecer. Tem coisas que estão assim, a promessa é tão grande, o que Deus falou que faria é tão grande, que eu fico assim, não é possível que isso vai acontecer, porque eu tô olhando pra mim, eu já tô indo pra meus quase 40, e eu fico, Deus, quando é que isso vai acontecer? Realmente faz mais sentido que eu tenha confiança em Deus de que Ele vai fazer, do que clareza, porque se Deus me falasse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se Deus me falasse, porque eu tenho, antes de eu me casar, Deus me prometeu que eu teria filhos. Deus me falou sobre o meu casamento, sobre como seria o meu marido, até onde ele estaria. Só que assim, se eu tava lá em Florianópolis, em Santa Catarina, lá no sul do Brasil, lá embaixo, na pontinha do mapa, Deus me fala que eu vou pra África e vou conhecer meu marido em Angola. Eu não tinha R$1 no bolso, gente. Como que eu vou conhecer meu marido em Angola? Então, só que aquilo era algo que tava queimando tanto no meu coração, que eu me agarrei naquela promessa de um jeito, e eu acreditei que eu iria, porque eu tinha muita vontade de ir pra Angola. Só que ao mesmo tempo, no mesmo dia, Deus me prometeu que eu iria pra Europa, antes até de ir pra Angola. Só que eu fiquei assim, Europa? Mas o que eu vou fazer na Europa? Eu não conheço ninguém na Europa, mas eu não sei nada o que tem na Europa, eu não sei como é que vai pra Europa, eu não tenho...
E eu comecei a colocar um monte de empecilhos. Eu fui pra Europa? Não, eu só fui chegar na Europa depois de casada. Mas a forma que eu me agarrei na promessa de ir pra Angola foi muito mais pulsante no meu coração, e aquilo aconteceu tão rápido que nem tive muito tempo de duvidar. Porém, para eu chegar lá, teve vários tropeços no caminho, várias coisas que, se eu soubesse, eu não quero não vou. Mas até aí foi fácil, até chegar na promessa dos filhos, que quando eu engravidei, eu tive tanta turbulência na minha gestação, principalmente na primeira gestação, que a única coisa que me fez ter certeza que eu chegaria no final da gestação foi justamente confiar na palavra, na promessa que Deus havia me feito. Deus, como havia me falado que eu teria filhos, eu confiei até o fim, porque se fosse pela medicina, pelas circunstâncias, até mesmo tudo contribuía para que eu não chegasse até o fim, mas porque eu me agarrei e confiei naquela palavra, eu consegui chegar até o fim e ter os meus filhos. Hoje, eu olho pra trás e falo como que foi importante eu ter recebido aquela palavra de Deus, porque eu me sustentei e confiei com todas as minhas forças, eu me agarrei naquela palavra e confiei. Mas se eu tivesse clareza do processo, de como seria, eu falava, não, Deus, não quero não, porque eu vou quase morrer aqui, eu vou passar por dor, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por incerteza, eu vou ter que quase brigar com pessoas para chegar até o final da gestação, porque foi isso mesmo que aconteceu. Eu posso tentar de outras formas, mas isso aqui eu não quero não. Mas só que quando Deus falou que eu teria filhos que sairiam do meu ventre. Então eu pensei, nossa, outras possibilidades, uma adoção, alguma coisa do tipo, pode acontecer. Mas Deus falou, do teu ventre vão sair esses filhos, então vai ter que sair daqui. Então eu me agarrei nessa palavra e fui até o fim. Juntando esse exemplo da Madre Teresa, quando a pessoa pediu para ela, ore por mim para que eu tenha clareza. E ela fala, não, vou orar para que você confie em Deus, porque se você tiver clareza, provavelmente você vai ver as coisas e vai ter tendência de titubear, de tropeçar e de desacreditar no meio do caminho. Deus se agrada quando a gente tem fé. Deus se agrada quando a gente consegue depositar a nossa confiança nele. Por mais que a gente tenha muita vontade de ter clareza, de entender todos os passos, de saber quais são as coisas que Deus tem arquitetado pra gente, cada milímetro do nosso caminho que vai ser traçado, é muito mais interessante que você mantenha a tua confiança e os teus olhos no Senhor. Então a minha oração é que, em tempos de clareza ou de falta de clareza, que você continue confiando em Deus, que Ele está seguindo adiante e que Ele está cuidando de tudo para você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.